Amém? 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Até aqui. Esses dias atrás nós estávamos aqui projetando, eu e mais alguns irmãos, projetando um dos últimos eventos que nós tivemos como casa, antes da conferência. Você lembra qual foi o último evento que nós tivemos proporcionando para a igreja antes da conferência? Quem lembra? Exatamente, o jantar dos casais. E foi no final de um culto, eu estava conversando com o irmão Guilherme, e nós estávamos falando justamente alguns pontos, aqui após o culto, o término do culto. Nós estávamos falando sobre alguns pontos, conversando sobre alguns pontos importantes deste evento que nós tivemos. E teve um momento que me chamou muita atenção, e o Senhor hoje, enquanto eu meditava, Ele me lembrava daquele momento da conversa. Não foi propriamente dito a conversa que eu estava tendo com Ele, mas algo que aconteceu. A filha dele veio e correu até onde ele estava, tocou nele, olhou nos olhos dele e disse: pai, vem e me pega. E saiu correndo. E aquilo me chamou a atenção porque a atitude dela é uma atitude de criança. E uma atitude tão natural, tão humana, tão sincera naquele momento. Porque o coração dela ainda é um coração de criança. As atitudes dela, o pensamento dela, naquele momento ainda é de criança. Então, o que ela esperava? Que o meu pai saísse correndo atrás de mim. Esse era o intuito dela. Vem, pai, corre, me pega. Ela não estava tendo a noção daquilo que nós estávamos tratando, porque ainda ela não tem a capacidade de discernir estas coisas. Ela ainda é criança, ela ainda é pequena. Então Paulo, ele está abordando justamente essa questão, pois ele sabia da importância dela e quais as consequências de permanecermos na posição de meninos. Ele disse: um dia eu fui menino, pensei, agi, me comportei como menino, mas aquela fase ela passou, ela ficou para trás, e hoje eu sou homem e preciso me portar como tal. Amém? Então ele vai fazer um comparativo entre as suas atitudes ainda menino, pelas motivações, pelas palavras, pelas atitudes que ele tinha como menino, mas também como homem. E são duas fases bem distintas. É como se tivesse um grande abismo entre a fase de menino e a fase de adulto. Que fase você está? É uma pergunta. E eu não estou agora aqui me referindo à fase humana e natural, de criança, pré-adolescente, adolescente, todos aqueles sentes que tem até chegar à fase adulta. Não. Eu estou me referindo agora como homem e mulher de Deus, como filhos de Deus, como casa espiritual. Em que fase você está? Como você hoje está? Como criança ainda? Ou como um adulto espiritual na presença de Deus? Pergunte para você mesmo: como eu estou? Faça essa pergunta aí, vai. Vamos, mexa os seus lábios, deixa eu ver.
Repita, diga: como eu estou na presença de Deus, criança ou adulto? Bem sabemos que aqueles que estão chegando agora, no sentido de conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, eles ainda, aos olhos de Deus, ainda são considerados como crianças, bebês espirituais. Mas conforme vai passando o dia, há uma tendência normal e natural das coisas que aquela pessoa, se ela seguir caminhando e se alimentando, ela vai crescer. E ela precisa chegar à fase de adulto. Ela não pode paralisar. Ela não pode ficar sempre na mesma posição. Ela precisa crescer. E se nós não crescemos é porque há um problema em nós. Não em Deus, mas em nós. Talvez o alimento, talvez a nossa busca, eu não sei. Mas talvez é algo dentro de nós que não está ainda bem alinhado com aquilo que Deus tem, que talvez está nos impedindo de crescer. Mas Deus, Ele quer que eu e você venhamos crescer. Olha para alguém e diga: cresça. Aleluia. Então é um abismo muito grande entre uma fase e outra. Um abismo de comportamento, de linguagem, de motivação. É um abismo, é uma distância muito grande que separa a criança de um adulto. Tornar-se homem ou adulto implica em assumir responsabilidades e compromissos. Assumir responsabilidades e compromissos. Enquanto somos crianças ou menores de idade, alguém responde por nós, não é assim? A criança faz o erro, ela corre para o pai corrige, o pai ajuda, mas ela não tem ainda ali a responsabilidade plena pelos seus atos. Existe uma maioridade, e quando ela alcança a maioridade, então ela está ali, vamos dizer assim, na idade de responder pelos seus próprios atos. Não é assim? Então a criança, quando ela erra, nós corrigimos. E ela não absorve aquela culpa, aquela responsabilidade plena. Porque ela ainda não tem a capacidade. Ela ainda tem tutores. Ela ainda tem responsáveis que lhe ajudarão naquele momento. Mas quando nós crescemos e deixamos de ser crianças, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E as coisas, elas começam a mudar. Amém ou não amém? Quando nós crescemos, nos tornamos adultos, agora as responsabilidades, elas vêm sobre nós. Há um encargo sobre nós. Naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu deixo de fazer, naquilo que eu não estou observando. Então, eu me torno alguém responsável. Eu me torno alguém responsável. Repita bem alto esta palavra: responsabilidade. Paulo entendeu a sua missão e o seu chamado. E durante todo o período que ele viveu após a sua conversão, ele foi alguém que assumiu o seu ofício no reino, com compromisso e responsabilidade. Um dia Deus o encontra na estrada de Damasco e ali ele tem aquele encontro sobrenatural, ele se converte, ele começa agora a servir ao Senhor, ele começa a entender o seu ofício, ele começa a entender o seu propósito, e ele começa agora então a assumir a responsabilidade. Você não vê Paulo cocheando em dois pensamentos. Você não vê ele dizendo: hoje eu quero. E passa um dia e ele diz:
acho que eu não quero mais. Você não vê ele hoje fazendo algo para o Senhor, para o reino, e amanhã dizendo: eu acho que eu vou parar e vou voltar à minha velha vida, voltar às minhas velhas coisas, ser aquela pessoa que eu era antes de Cristo. Você não vê. Você vê um homem determinado. Você vê um homem que entendeu o chamado dele. Você tem entendido o teu propósito? Você tem entendido o teu chamado? Você tem entendido porque Deus te colocou nessa terra? Você tem entendido porque Deus te colocou nessa casa? Você tem entendido o teu propósito? Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Há um silêncio. Não sei porquê. Eu não vejo um glória, eu não vejo um aleluia. Eu não vejo um au. Me ajuda nem que seja com um au, aleluia. Isso, o teu aleluia me serve já. Amém. Então eu vejo um homem que se tornou responsável. Ele sabia de algumas coisas que ele iria enfrentar, que ele iria passar, mas ele se tornou responsável. Responsável por ele, mas também responsável por muitos que andavam com ele. Você é responsável? Ou ainda teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa ainda te chama a atenção e às vezes te diz: tu é alguém sem compromisso. Quem é que já olhou aquele teatro do Jardim do Inimigo, aonde tem uma parte que um dos personagens, ele libera uma frase? A primeira vez que eu li, eu fiquei assim, ó. É mais de uma hora e quase 2 horas do teatro. Eu fiquei assim, ó, chocado. E o personagem, ele diz assim: crente sem compromisso. Quem já olhou? Não, baixa a mão. Quem não olhou, levanta a mão. Meu Deus do céu. Tá, pronto, tá aí. Missão de casa para essa semana. No YouTube tem. Quantos têm acesso ao YouTube? Levanta a mão. Eita, todo mundo, tá? Não tem desculpa para ti. Temas de casa. Vai convidar a tua casa, vai fazer o chimarrão, vai fazer a pipoca, vai fazer o bolo frito, aleluia. Bolo de chuva, não importa, o que você quiser fazer. A rapadura, não importa. E coloca lá no YouTube o Jardim do Inimigo. É o nome do vídeo. Se você precisar, depois eu até compartilho o link lá no grupo da igreja. E tu vai assistir. Pensa num choque de realidade que tu vai ter. Mas assista com calma. Não correndo. Não olhando um pouco e levantando e cuidando das panelas. Não olhando um pouco e correndo e fazendo outra atividade. Não. É para você sentar mesmo e olhar. Mas apóstolo, não sabe. Lá na minha casa as crianças não deixam. Bota ela dormir. Olha de madrugada, eu não sei. Dá o teu jeito. Olha para alguém e diga: dá o teu jeito. Quando a gente quer, a gente dá o jeito, não é? Sim ou não? A gente acha um jeito, a gente dá um tempo. Se tiver que olhar em 2 parcelas, olha em 2 parcelas. Mas você vai dar o teu jeito. Então eu não vejo Paulo cocheando em 2 pensamentos. E responsabilidade e compromisso, irmãos, são características que o Senhor espera encontrar em cada um de nós. Não apenas em Paulo, não apenas em Timóteo, naqueles que já passaram. A igreja é uma igreja viva. A igreja é uma igreja atuante. A igreja, ela está na terra ainda. Nós somos representantes de um Deus vivo.
E o Senhor nos chama para ser semelhantes a Ele, imitadores de Cristo, testemunhos vivos do Senhor nessa terra, cartas vivas, escritas pelo Senhor. Então, sobre mim e sobre você também, nesses dias, nós temos essa realidade e esse encargo sobre nós. De sermos pessoas com compromisso e responsabilidade. E quando olhamos para Cristo, maior exemplo de todos, não é verdade? Nós vemos que Cristo também era alguém responsável e compromissado com aquilo que Deus, o Pai, o havia entregado para fazer. Desde menino, porque ele sabia que ele ia se aplicar a compartilhar as Escrituras, e isso diante de autoridades religiosas que sabiam muito. O que Jesus faz? Ele sabia o propósito dele, ele sabia o chamado dele. O que ele se aplica a fazer? Jogar bolita. Então, Jesus também era alguém responsável. E nos seus dias ainda pequeno, ele se aplicava a buscar conhecimento, porque ele sabia o que lhe esperava. E como que eu sei isso? Quando eu olho para a história da Bíblia. E eu vejo Jesus, nos dias de uma festa determinada, ele fica em Jerusalém. E os pais voltam, a família volta, as pessoas voltam para a sua comunidade, e no meio do caminho, José e Maria se olham assim, esquecemos Jesus, cadê o menino? Cadê? E começa aquela pergunta um para os outros e procura, onde está o menino? Voltaram, encontraram ele aonde? Dentro do templo, discutindo a palavra, aprendendo a palavra, discorrendo a palavra. Então, desde pequeno, ele já tinha compromisso e responsabilidade com as coisas do Pai. Ele já estava se dedicando para a missão, porque ele sabia qual era a sua missão. Você sabe qual é a tua? Esse amém ele foi fraco. Você sabe qual é a tua missão? Eu vou te dizer uma delas. Tem muitas. E você vai descobrindo na palavra e Deus vai falando com você. Mas eu vou te dar uma delas. Dar um bom testemunho. Eu vou te dar outra. Para ficar não apenas numa. Fazer discípulos de todas as nações. Às vezes nós pensamos que fazer discípulo é algo específico apenas para o líder. Não, quem tem que fazer discípulo é o pastor. Eu sou ovelha e eu tenho que ficar sentado no meu banco. Quem te falou? Ovelha gera ovelha. Mas eu só consigo gerar outra ovelha quando eu tenho maturidade, compromisso e responsabilidade. Criança não gera criança. Criança ainda está na fase de brincar. Mas uma pessoa adulta, ela já tem a condição, a capacidade fisiológica e espiritual de gerar outro. Sim ou não? Em João 17:12 nós vemos Jesus responsável pelos seus, cuidando dos seus. Ele diz assim, enquanto estava com eles, Jesus estava fazendo a oração intercessória e falando com o Pai. Ele diz, enquanto estava com eles, eu os protegi. E os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Os 12, os apóstolos, enquanto estavam com Cristo, quem era o responsável por eles? Cristo. Então ele cuidou, ele guardou, ele zelou. E ele estava preparando aqueles homens para que eles dessem sequência naquilo que ele havia começado a fazer. E ele estava falando com o Pai, dizendo, tu me destes eles eram teus. Tu me destes e eu guardei, eu zelei, eu ensinei. Só se perdeu aquele que precisava para o cumprimento das Escrituras. Mas agora eu estou voltando para o Pai e estou voltando para ti e eu entrego eles de novo nas tuas mãos.
Mas eu não oro apenas por eles, eu já oro por todos aqueles que se converterão. Então ali Jesus já estava mais uma vez mostrando a responsabilidade, orando por mim e por você. Olha para mim, ei! Olha a responsabilidade dele. Tu tem orado pelos teus? Tu tem orado? Tu tem chorado? Tu tem clamado? Tu tem colocado tua casa diante de Deus? Tu tem colocado os teus filhos em oração? Porque nós vivemos um tempo difícil, um tempo complicado, um tempo de tantas coisas. E eu não preciso falar, porque você sabe, você acompanha, você está na terra também. E há sobre mim e sobre você uma responsabilidade. Ore pelos teus, ore pela tua casa, ore pelos teus filhos, ore pela tua família, para que Deus guarde, para que Deus livre do mal, livre das enfermidades, livre dos homens que projetam o mal. Ore pelos teus, ou seja, assuma o teu bem alto, mais alto, compromisso. Às vezes nós temos o hábito de delegar para os outros. Não é assim? Olha para mim, fica comigo aqui. Ah, Marcelo, essa plantinha aqui é tão bonita, Marcelo, mas me dá tanto trabalho, Marcelo. Pega para você. Eu transfiro. Mas Deus havia dado a plantinha para mim. E Deus lá de cima está olhando e dizendo: não faça isso, filho. Eu te dei para você. Mas você não está entendendo, você não está assumindo o teu compromisso, você ainda está agindo como criança e você está empurrando para o outro aquilo que é para você fazer. Tem coisas que cabe a mim e a você fazer. Mas às vezes nós não queremos assumir o compromisso e queremos que os outros façam por nós. Fica comigo aqui, irmãos. Amém? Fica comigo. Olha para mim. Olha para mim. Aleluia. Não te distraia. Olha para mim. A Jesus foi confiado pessoas que andaram com ele. Discípulos que estavam sendo treinados para reproduzir a visão para outros. Será que Jesus falhou? Não, não falhou. Nós estamos aqui hoje porque ele não falhou. Ele foi alguém responsável. Paulo não falhou nos dias dele. E hoje nós estamos nessa geração. Hoje nós estamos inseridos nesse tempo de Deus. Então Jesus, ele foi responsável e comprometido com tudo aquilo que recebeu para realizar. Ele foi fiel em todas as coisas diante de Deus. Ele foi fiel em tudo, irmãos. E quanto a nós, o que nós estamos recebendo do Senhor para fazer? E quanto a mim e a você, nós estamos sendo responsáveis? Nós estamos tendo compromisso? Estamos sendo responsáveis e assumindo o nosso compromisso nesse tempo? O que Deus te pediu para cuidar, irmão? Olha para mim. Estou indo para o fim. O que Deus te pediu para cuidar? Talvez Deus não te deu um ministério, assim como Ele tem colocado sobre mim, sobre alguns outros. Mas o que Deus te deu para cuidar? O que Deus colocou nas tuas mãos? Quem sabe Deus te colocou um esposo, Deus te colocou uma mulher que você orou, que você pediu, que você clamou, que você chorou. E talvez hoje você não está cuidando como tem que cuidar. Talvez você pediu por um filho, e talvez hoje você não está cuidando e não está tendo o compromisso que deveria ter
com este bem tão precioso que Deus colocou nas tuas mãos? Sim ou não? E nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Quem sabe Deus te deu um dom. E você talvez brinque com aquilo que Deus te deu. Talvez você use para benefício próprio que Deus te deu. Andistorokotie, Rasukievatie, Piestora. Não está cuidando, não está zelando, não está tendo compromisso, não está tendo seriedade. Quando eu olho para as promessas que Deus tem feito para essa casa, para esta casa, que você está, que nós estamos, promessas que nós temos recebido, e eu compartilhei uma porção delas na reunião de liderança. No primeiro momento nós sentimos uma grande sim ou não? Sim ou não? Quem gosta de receber promessa, irmãos? Deus vai fazer, Deus vai operar, vai te levar para cá, para lá, uau! Uhul! É ou não é? Parece que os pés pegam fogo, sim ou não? Tu não gosta de receber uma promessa, algo bom? Ou tu só gosta de ouvir pancada e receber pancada? Não, eu creio que você gosta, e você celebra, você se alegra, que nem eu. Então o primeiro momento vem aquela euforia, né? Arruma tuas malas, assim diz o Senhor, te levarei daqui para lá e tal. Aí depois passa a euforia, passa aquela alegria, não que ela termine, mas ela diminui. E aí você deita a cabeça no travesseiro e começa a pensar: meu Deus, e agora? E agora? E vem sobre os ombros, diga ombros, o peso da responsabilidade e do compromisso. Não que já não tenha, mas aumenta. Quanto mais carga Deus coloca, quanto mais Deus quer te dar, mais pesado fica o teu desafio e o teu compromisso. Quanto mais filhos uma casa tem, mais compromisso. O pai, os líderes, os cooperadores, os diáconos, os levitas, os porteiros, as professoras, a família, ela tem. E eu divido essa responsabilidade com você, aleluia. Ela não é só minha. Então, nós não podemos esquecer que servimos a um Deus geracional. Um Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aquilo que Ele está realizando hoje, não é apenas para hoje, é para amanhã, é para as nossas descendências. O que o Senhor está nos entregando hoje, redobre a atenção. Se nós tivermos compromisso, seriedade, fidelidade, lá na frente as nossas gerações, elas desfrutarão de promessas extraordinárias de Deus. Mas se nós falharmos hoje, se nós não tivermos compromisso e seriedade com o que Deus está nos entregando, talvez uma geração inteira se perca ou não chegue naquilo que Deus Ele tem. Então há um compromisso sobre mim e sobre você. E eu não falo só ministerialmente. Estou falando dentro de casa, na rua, no teu trabalho, aonde nós estamos, nós nos tornamos responsáveis. Porque agora eu me declaro que sou
Não, mas eu sou cristão, filho de Deus. Eu vou na igreja. Aí você se torna alguém responsável. Porque você está representando um pai. E eu não estou falando agora só do Germano. Estou falando do Pai eterno. Do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Você representa um reino. Você representa um time. Há um compromisso sobre você. Há um compromisso sobre mim. É bacana comprar uma camiseta evangélica com um dizer bíblico, não é verdade? Eu sou de Jesus. Propriedade exclusiva de Cristo. E aí no verão a gente sai, né? Bem bonito. Sim ou não? Bem bonito. Eu sou de Jesus. Imagina que está escrito: eu sou de Jesus, propriedade exclusiva de Cristo. Aí eu saio lá bem faceiro, representando um reino, mas a minha vida ela não condiz com aquilo que está escrito. Minhas palavras, minhas atitudes, meus comportamentos, nada condiz com aquele nome que eu carrego. Qual é a minha responsabilidade, irmãos? Qual é o meu compromisso, irmãos? E aí o mundo, as pessoas estão olhando e muitas vezes estão zombando e escarnecendo. Aquele lá, ó, aquela, conheço. Na igreja tá todos os domingos e nas quartas também, e até na célula lá vai. Mas no dia a dia, tu não conhece. É da pá virada, da vassoura virada, do rastel virado, tudo virado. Cabeça virada. Mas não é só elas, eles também, aleluia. Então uma geração aguarda e será inserida dentro de promessas e profecias que Deus tem liberado. Mas isso só será possível se eu e você realmente assumirmos a nossa responsabilidade. E falarmos para o Senhor e para nós mesmos na frente do espelho: a partir de hoje, eu quero romper com as minhas atitudes ainda de criança. Não quero mais ser, Pai, criança. Vou colocar a mão no arado. Vou assumir o meu chamado. Eu vou assumir meu compromisso. Eu vou ser alguém de valor. Eu quero ser na tua casa um vaso de honra. Para a glória do teu nome. Para levar o teu nome. Para ser uma referência. Então não é mais tempo de sermos meninos. Vai se colocando de pé. Não é mais tempo de sermos meninos. Não há mais tempo para isso. Para que a gente continue sendo meninos espirituais. Ontem no final do culto, bem no final, após uma conversa com o profeta Elisandro, lá na escadaria, finalzinho mesmo, no apagar das luzes, e bater os cadeados na porta, o Espírito Santo falou comigo algo. Ele disse assim: eu estou trazendo um tempo de maturidade para casa. Maturidade. É como se Deus estivesse mudando a nossa fase. Atitudes que ainda nós tínhamos como meninos, talvez, elas estão se findando. Principalmente daqueles que já são
conhecedores da palavra e já são trabalhadores do reino. O Senhor está trazendo um tempo de maturidade. O próprio Espírito, Guilherme, Charles, ele vai gerar dentro do nosso coração esse entendimento e esse temor e tremor. Não vai ser porque o apóstolo está falando, porque todo culto há uma mensagem que toca nessa realidade, não. Você vai deitar de uma forma e vai acordar de outra forma. E talvez até a tua família olhe para ti e diz assim: eu não estou entendendo. Tu gostava disso, tu fazia. Cara, o que mudou em ti? Mulher, tu gostava. Por que tu não faz? O que mudou? O que aconteceu aí? E a pessoa vai dizer: eu não sei. Mas eu não quero mais aquilo, não me chama mais a atenção. É como se uma chave virasse dentro do teu espírito. Porque o Senhor, Ele tem um novo tempo para nós e para casa. E as tu que amado. E é necessário compromisso, responsabilidade e maturidade. Aplauda bem forte o Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor essa noite. Aí onde está? Onde você está? Eu não vou chamar ninguém para frente hoje. Você vai adorar aí, com entendimento. Você vai adorar aí onde você está, discernindo ainda mais o que o Senhor falou aqui. Você vai começar a se olhar para dentro de você e ver como estão as tuas atitudes, como está o teu comportamento, como está a tua vida. Você está sendo alguém maduro, responsável? Você está sendo alguém que tem compromisso? Ou você está levando a vida de qualquer maneira? Não é mais tempo para isso. Eu não estou falando só espiritualmente. Estou falando em todas as áreas da nossa vida. Vamos adorar. Adore. Feche os olhos. Se renda ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Servimos a um Deus geracional. Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus tem não termina aqui. Segue. Mas as gerações futuras precisam referência. Referência. Sejam referências dentro da casa de vocês. Seja referência. Seja referência, e você também seja referência para os teus pais, para os teus colegas, para os teus amigos. Seja referência aonde você estiver, seja referência. Assuma o teu compromisso, assuma o teu chamado, assuma a tua responsabilidade nesse tempo. Para que quando você chegar lá no fim da sua vida, você olhe para trás e diga: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me permitiu ser alguém de palavra, de fibra, ser alguém honesto, alguém correto, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom filho, ser alguém responsável. Amém? Quantos filhos, quantos pais, quantas famílias choram hoje por falta de compromisso
daqueles que deveriam ter dentro da casa e não tiveram. Quantas famílias destruídas, porque pessoas não assumiram o seu compromisso e falharam. Não que a gente não esteja sujeito a erro, todo mundo está, mas o Senhor está nos chamando ao compromisso. Coloque a mão no teu coração, eu vou encerrar.